Olá, meu nome é Stefan, sejam muito bem-vindos ao GaviaCast. Eu queria começar esse episódio com uma provocação. Você acha que a responsabilidade de levar o evangelho ao sertão, à África, pertence somente a um grupo seleto de pessoas ou você está incluído nessa responsabilidade? Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui o nosso presbítero Tinoco. Tinoco, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez no GaviaCast. Obrigado, é um prazer poder falar um pouco para vocês da Junta Missionária da Igreja da Gávea, né? A ideia da Junta Missionária é apoiar pastores, plantadores de igreja e missionários atuando em todas as partes do Brasil e também fora do Brasil. Hoje nós apoiamos missionários na África, em Angola, no Senegal, na Guiné-Bissau, no norte do Brasil, em Boa Vista, através de Asas de Socorro, através do Reverendo Norval, no sertão, no semiárido brasileiro, que são lugares onde eu, você, né, a gente não consegue chegar, mas as nossas ofertas chegam até lá e o evangelho é plantado dessa maneira. Maravilha. Vamos lá, vamos começar falando um pouco de como a nossa igreja. Cada igreja tem uma estratégia de evangelização diferente. Como é que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Gávea, atua nessas áreas? E explica um pouco, até porque, para as pessoas que são da Gávea ou pessoas que assistem de fora, como é que a gente consegue organizar e espalhar o evangelho? Quais são as nossas frentes? A Junta Missionária ela é responsável pela plantação de novas igrejas. Essas igrejas são plantadas basicamente aqui no estado do Rio, na Costa Verde, na área de Angra dos Reis, Mangaratiba, inclusive a igreja, o coral da igreja vai cantar lá nesse sábado. Em Angra? Em Angra, isso. A gente faz um consórcio com as igrejas locais para a plantação de igreja, a gente entrevista os candidatos a serem pastores e missionários nesses lugares. E também na Costa do Sol, na região de Arraial do Cabo, na região de Saquarema, na região de Búzios. Então, esses são os lugares. E também na região de Santa Catarina, em Gaspar. A gente tinha um pastor, que era da igreja de Mangaratiba, o reverendo Maxwell, que mudou para Gaspar e ele já fundou uma igreja, a Igreja Presbiteriana de Gaspar, que a Gávea também apoia. Além da plantação da igreja, que as pessoas podem ofertar e participar, nós apoiamos missionários. Então, hoje nós temos missionários em Angola, a Renata e o Simon. A Renata foi cria da igreja, né, e casou com o Simon. Eles estão em Angola, eles trabalham em parceria com uma ONG chamada Felicidade na Dor, Fenador. Angola é o país no mundo, provavelmente, com mais minas terrestres, porque teve uma guerra, né, civil, onde os dois lados botaram minas no país inteiro e ninguém tem os mapas. Então, o número de amputados de perna é altíssimo. Então, várias pessoas perderam parte da perna ou andam de cadeira de rodas. Então, essa ONG ajuda as pessoas com cadeiras de rodas, tudo, e eles ajudam crianças, né? Tem muitas crianças em estado de vulnerabilidade, e eles levam não só o evangelho, mas levam comida, dão suporte financeiro, fazem educação complementar para essas crianças, veem se elas estão na escola. Então, esse é o trabalho que tem em Angola. Tem também Rogério e Fabiana, que estão na Guiné-Bissau, né, que é um paísinho pequenininho ali do lado do Senegal, né, que fazem um trabalho também muito bonito, né? Tem a missionária Suzilane, que é de Asas do Socorro, né? Para quem não conhece, Asas do Socorro tem aviões que sobrevoam o Oceano Azul, né, do Brasil e a Mata Atlântica, né, e leva alimentos e remédios e socorro para os indígenas do Brasil, para as populações que moram em lugares praticamente inacessíveis, né. Além disso, o reverendo Norval, que trabalha na tradução de Bíblias. Fantástico, né? Isso, né? É muito legal, muito legal. E são coisas que eu e você a gente não pode fazer, mas as nossas ofertas chegam até lá. E chegam mesmo. Ou seja, a junta missional, ela é, de certa forma, um braço que estende a igreja, a alcance da igreja local para fora da nossa região, do nosso bairro ali da Gávea, né? Porque a igreja local ela já tem responsabilidade com a evangelização local. Todavia, né, a ordem de Jesus não é somente, né, alcançar o nosso bairro, mas alcançar até os confins da terra.
E aí, né, nós precisamos enviar pessoas que vão até essas aldeias indígenas, que vão até esses países remotos, né? E aí isso é interessante. Agora, como é que o pessoal que nos assiste, né, como é que eles podem participar mais ativamente desse braço também missionário que vai para fora da igreja local, que se espalha para fora, para o Brasil e para fora? Se você quer ser um plantador da igreja, né? Você pode fazer uma oferta para a igreja com o dígito 63, que é como a gente identifica as ofertas. Ou seja, 63 centavos no final. 63 centavos, né? Você quer dar R$5, dá R$5,63, e aí a gente sabe que você está ofertando, né, para plantar uma igreja ou para apoiar um missionário. Né? Uhum. A gente tem também missionários na Itália e na Espanha, né? Que são dois países que são teoricamente cristãos, mas a gente sabe que o evangelho, principalmente a fé reformada, tem difícil entrada nesses países. A gente tem o missionário Carlos Del Pino, tem o missionário Luiz Otávio também na Itália, o Carlos Del Pino na Espanha. Então a gente tem missionários em alguns lugares do mundo, né? Vamos lá. E a pessoa ofertou. Ofertei lá R$100,63. Ponto. Acabou por aí, ou a pessoa tem uma forma de acompanhar o que esses missionários estão fazendo? Tem. A gente, além do site da igreja, todo segundo domingo e terceiro domingo a gente apresenta ou uma plantação de uma igreja, a gente mostra aquela comunidade, mostra onde a gente está investindo o dinheiro, ou a gente pede o relatório de um missionário e você consegue ver o missionário, porque às vezes você manda o dinheiro e você nunca viu o missionário. E hoje, com a facilidade do vídeo, da internet, a gente pede para os missionários gravarem um vídeo curto, né? Depois a gente pode até mostrar para vocês. A gente mostrou os asas de socorro na igreja. Achei muito legal. É fantástico. Muito né? legal. É fantástico porque, assim, é impressionante como a gente hoje aqui, sentado aqui na Gávea, está espalhando o evangelho, né, para regiões tão distantes. Né? Essa asa de socorro, né, trabalha muito com o auxílio de envio de missionários, né? E pessoas que estão doentes, consegue retirar a pessoa mais rápido, consegue levar médico, né? Os aviões são pequenos, a base é Anápolis, né? E aí, vou contar um pouquinho como começou, né? Por favor. Era uma organização americana, os americanos vieram para cá, os empresários americanos doaram os aviões, treinaram o pessoal nas melhores oficinas mecânicas de aviação que a gente tem em Anápolis, né? Óbvio que a gente tem a base aérea de Anápolis pela aeronáutica, mas essa base de asas de socorro é reconhecidamente uma das melhores oficinas de aviação civil, né? E esses aviões são pequenos, eles conseguem pousar em pistas pequenas, às vezes de terra batida, às vezes de grama, atingindo povoados que são praticamente inacessíveis via terrestre. Nossa. Né? E eles conseguem chegar lá. Né? A nossa igreja, agora em maio, vai fazer a viagem missionária ao sertão. Você poderia falar um pouquinho sobre essa viagem? Nossa. O semiárido brasileiro é uma área praticamente esquecida do Brasil. A internet mal chega, tem pouca água, às vezes não tem água, né? É um lugar onde a ajuda é pouca, né? E a ajuda governamental também não chega direito. Existem mais ou menos 20 milhões de pessoas, né, nessa região. E o evangelho, ele não chegou direito lá, por algum motivo, né? Ou por vários motivos. E a gente tem o Davidson, que é um dos missionários que a gente ajuda através da junta missionária. E Deus tocou no coração dele, né? E ele está investindo a vida dele junto com o Comipres, né? Que é o Conselho Missionário Presbiteriano, e com o Instituto Água Viva. Né? E a gente tem que falar um pouquinho da Forte Leve, né? Do seu Antônio, que dedica, né, parte dos recursos dele, da vida dele, e ele investe nesse campo missionário. Mas lá existem alguns pilares. A gente tem o pilar da educação, né? Tem o pilar da saúde, tem o pilar da economia sustentável, né? E o pilar do esporte. São pilares que são trabalhados na evangelização desse pessoal no sertão. Um trabalho muito bonito. Né? Muito Essa bonito. comitiva, são quantas pessoas mais ou menos agora em 2025? Eu acho que vão umas 60 pessoas, Nossa. talvez mais. Vamos fretar o avião. Da outra vez foram 2 ônibus, né? A mãe do Stefan foi. Ah, né? minha sogra. Dessa vez eu não sei Uma se vão experiência 2 bacana. mas... Muita peleja, né? E o problema no ônibus, mas é nossa. assim, né? Quando é para o Senhor, Pro né? reino, né? O inimigo se levanta para cair. Pra cair.
E tem que ter coragem, porque só de ônibus são 10 horas de ônibus, depois de Feira de Santana, ou seja, é um lugar longe, é um lugar bem longe, mas é um lugar também carente, né? A gente estava falando no outro episódio sobre o Senegal, né? O semiárido brasileiro é muito parecido. As condições são muito parecidas. Óbvio que a gente não está num contexto muçulmano, né? Mas está num contexto de catolicismo muito forte, às vezes fechado, onde os políticos ficam com medo de perder o eleitorado, e na verdade a gente está levando, além do evangelho do amor de Cristo, a gente está levando saúde através dos médicos, dentistas, enfermeiros, a gente está proporcionando renda, né? Ensinando aquelas pessoas alguma profissão, alguma maneira de você ter uma economia sustentável, ou seja, a gente não dá só o peixe, ensina a pessoa a pescar, né? Oferece esporte, que é uma rede para você atrair futebol, vôlei, balé, música com violão. Então, o projeto é bem estruturado. Eu tive a oportunidade de estar em Vitória, no Instituto Água Viva, conversando com o seu Antônio. Ele é um visionário. Ele é uma pessoa que teria tudo para não gastar o tempo dele, investir o tempo dele no evangelho. E ele hoje praticamente dedica o tempo dele inteiro para isso, para o evangelho. Ele vai estar na Igreja da Gávea, eu acho que no mês que vem. Sério? Vamos tentar trazê-lo para o nosso seria GaviaCast? Quem imperdível, sabe? imperdível. Faça essa ponte, por favor, Tinoco, pra gente. Ele é uma pessoa única. Você pode fazer essa ponte, né? Eu posso tentar. Eu posso tentar. Por favor. Eu já conheci muitas pessoas interessantes, mas o perfil dele é completamente fora da curva. Completamente fora da Estefa, curva. precisamos trazê-lo aqui. Tomara. Fala com o Alexandre. Pô, bacana. Não, seria um dos sócios fundadores da Forte Leve tinha tudo para não para fazer outras coisas, tem outros interesses, tudo. Ele dedica a vida dele naquilo. Muito lindo esse testemunho, né? Muito forte. legal, muito legal. Puxando um pouco para esse lado já das missões internacionais e essa missão mais que você cuida aqui lá para os povos indígenas, de tradução, etc. No seu contato com os missionários, qual é a maior carência dele? Como a igreja pode investir em oração, pode investir nesse cuidado? Uma das minhas tarefas, né? Por exemplo, a igreja manda o dinheiro e manda de forma até regular. Mas é perguntar se o missionário tem algum pedido especial, alguma necessidade especial. E invariavelmente tem. Então, eu vou falar aqui do missionário nosso na África, né? Eles passam por problemas emocionais, porque existe uma guerra espiritual. Né? Ele não está só ali levando comida para a pessoa que é pobrezinha. Ele está levando o evangelho. A decisão de vida ou morte, de vida eterna, vai ser feita ali. E às vezes esse missionário ele é atacado, né, na sua mente, fala assim, mas você está aqui, a sua família, você está privando a sua família de ter uma vida normal no Brasil. Confortável. Né? Vida confortável, com água. Né? Seus filhos estão aqui crescendo nessa poeira, nesse lugar aqui, pegando doenças que pega mesmo. Pessoas pegam tifo, pegam malária, pegam tudo. Né? Você está privando a sua família. Então, as pessoas têm essas dúvidas, né? Que são lícitas. E, às vezes, as pessoas, por exemplo, esses países têm muita corrupção. Né? Então, as pessoas são paradas pela polícia e a polícia achaca, a polícia quer propina. Imagina, você vai ajudar um país onde as pessoas já são carentes e a polícia, que devia proteger, quer mais dinheiro. Aí o missionário fica abalado, com razão. Né? Então, a gente tem que orar para essas pessoas. Às vezes, você está numa missão tipo Asas de Socorro e os órgãos governamentais não dão licença para você entrar ou sair da tribo. Cara, isso é muito triste. Porque você tem para ajudar, né? Mas isso acontece. Eles não facilitam a passagem. Ou seja, existe uma guerra espiritual. Né? Às vezes o missionário está lá traduzindo a Bíblia para outra língua e aí você tem um problema de saúde, você tem alguma coisa. Então, cada trabalho e cada missionário tem uma particularidade. A gente sempre pergunta, eu acabo perguntando, né? E eles sempre pedem oração, geralmente. Normalmente eles pedem. E tem
tem também o lado, por exemplo, da Europa, o pessoal que está na Europa. Né? Eu morei 5 anos na Noruega. Então, Terra difícil, hein? é um lugar difícil. Né? Então, a Noruega é um lugar onde você tem tudo. Então, é um contexto completamente diferente, onde o outro você não tem nada. Na Noruega ou na Europa, mesmo sendo, por exemplo, um pouco mais para o sul, Espanha, França, as pessoas têm comida, têm água, têm tudo. Né? Então, elas acham que elas não precisam. Uhum. E aí é o outro lado da moeda. Tem tudo e não tem nada. Exatamente. Falam Você tem que explicar para a pessoa que ela precisa de algo que é imprescindível. Uhum. Né? A pessoa, não, estou muito bem aqui. Não preciso não quero essa mensagem. Quero ficar no secularismo. Foi você que falou, amor, que foi do Carson, que os missionários que iam para a Europa voltavam tristes e queriam ir para a África porque a colheita na África era superior. Teve esse dilema. Foi o D.A. Carson que falou. Porque acho que não tem lugar que seja mais difícil, né? Mas eu acho que são desafios diferentes que às vezes a gente não consegue perceber. Né? Na África você vai lidar com escassez, você vai lidar com muita idolatria, quer dizer, idolatria sincretismo com outras religiões, né? Na Europa, eu acho que você vai lidar muito com desânimo, né? Eu também chegou a ficar um tempo na Europa, a gente vê quanto é desanimador, né, para os missionários, porque é uma terra dura, né? Uma terra onde o missionário às vezes fica ali se esforçando muito tempo, e às vezes sem colher um fruto e não sabe se vai vir para aquela geração, né? O próprio D.A. Carson, ele fala, quando ele escreveu um livro dele, ele fala Memória de um Pastor Comum, que ele fala sobre o pai dele, né? Ele relata que o pai dele ficou durante muito tempo sendo missionário ali no Canadá, né? E o próprio Carson, né, a família, em algum determinado momento, perguntaram para ele por que eles não saíam do Canadá, porque o pai não tinha fruto, né? E ele fala assim, meu pai era um homem que eu vi ele orando todos os dias, que era um exemplo que a mãe dele passou por um problema de saúde, ele falou que ele nunca viu durante todos os anos que a mãe mal conseguia se lavar direito, ele ia reclamar uma vez, mas ele não colheu nenhum fruto. E aí o pai dele sempre falava assim, enquanto eu creio que Deus tem os seus eleitos, eu não vou desanimar. Aí ele falou que na geração seguinte, né, o Canadá sofreu um grande avivamento, né? E aí depois o pai dele provavelmente nunca viu os frutos do ministério dele, mas porque uma geração insistiu, a outra, ou seja, às vezes o missionário que está na Europa, ele talvez não vai colher o fruto do trabalho dele na geração dele. Verdade. Né? E esse é uma coisa, um lado de ponto de vista que a gente esquece. Né? Que quem está na Europa não vai lidar com a frustração, com a escassez da mesma forma que quem vai estar na África, mas vai lidar com outro tipo de frustração. Né? E essas pessoas precisam de oração, porque é extremamente desanimador, às vezes, a pior coisa do mundo, você está com um missionário, você não vê o fruto da sua missão e você começa a questionar, será que... Né? Eu ouço isso muito das pessoas que são missionárias na Europa, né? As pessoas questionando o próprio ministério deles, né? Será que eu que tô... não tenho chamado? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Né? E lidar com essa frustração, às vezes, é tão difícil, né? Por isso que é imprescindível a gente estar sempre orando, né? Por esses missionários, porque os desafios no campo no campo, né? São muito grandes. A palavra que a gente mais ouve na Europa é tipo, eu não preciso. As pessoas acham que elas realmente não precisam. A Europa já foi evangelizada, a Europa mandava missionários para cá, e muitos lá acham que eles já viraram essa página. Então virou um lugar secularizado. Pós-cristão, né? Pós-cristão. Presbítero, uma das coisas que a gente se orgulha muito da nossa igreja é que ela tem um DNA plantador, tem uma história de plantação, uma história de transparência e credibilidade nessa área. Quem é de fora da nossa igreja, ou mesmo quem é da nossa igreja, quer acompanhar mais de perto, né, o nosso projeto e como tem sido, como o andamento de uma forma geral, onde ele pode fazer isso? Essa é uma pergunta muito interessante. Um dos papéis da junta missionária é dar transparência, né? Para os dizimistas e para todas as pessoas que querem essa informação. Então, nós temos o site da igreja, da Junta Missionária, tem todos os projetos, o nome dos missionários, o que eles atuam. Inclusive, você vai poder clicar e ver os relatórios dos missionários, eles falando de quem são as populações,
quais são os desafios, e você vai poder participar, vai poder ver os missionários, faz muita diferença. Nossa, Às vezes a total. gente ora e manda recurso, mas você vê o missionário, você sabe por quem você está orando. Você lembra da pessoa na hora da oração, né? E a gente faz isso, a gente procura ir até mais longe, a gente procura saber quais os problemas específicos de cada missionário. A gente imagina que o missionário na África tem um problema diferente do cara que está na Itália, que tem um problema diferente do cara que está em Asas de Socorro tentando entrar lá na tribo indígena. Então, os problemas são diferentes e a gente procura especificar e deixar isso bem claro para quem está ajudando, né? Então, as Excelente. informações vão estar no site. Aí a gente vai botar o site já na descrição aqui do vídeo, para você que está nos assistindo, só olhar aí na descrição do vídeo, você vai ter a informação do site, tá? Aí você clica aí nesse site que você vai ter a parte de missão, você vai ter esses relatórios, essas informações aqui que o presbítero nos disponibilizou. Irmãos, foi um prazer estar com vocês. Presbítero, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Prazer foi meu. E se você quiser contribuir com a nossa plantação, não esqueça, você pode utilizar o Pix da igreja, os dados bancários da igreja que estão disponíveis no site também. Coloca no final 63 centavos para que a gente possa identificar que a sua oferta é destinada para esse fim, missão, plantação de igreja, tá bom? E outra coisa, se você quiser participar mais ativamente, de uma forma mais regular do projeto de plantação e você é da nossa igreja, eu peço que você procure o pastor Henrique e diga para ele que você quer ser parte do projeto Sou Plantador. Esse projeto ele é uma possibilidade de você fazer um compromisso mensal de destinar parte dos seus recursos para esse projeto de plantação. Que Deus abençoe você, que Deus desperte seu coração para a missão, porque o nosso Deus ele é um Deus missionário e quer nos ver como parte desse projeto dele. Deus abençoe a todos.